Fiaz. Quem é esse cara? Grande trader americano de opções. Espero que vocês gostem desse vídeo. Conheça um pouquinho mais sobre a vida dele no mercado financeiro. Então aqui ele vai começar a falar sobre a profissão dele. Aí eu vou começar a narrar para ficar mais fácil para vocês entenderem, tá? Ó, sou Fiaz, sou um trader de opção. Então as pessoas estavam curiosas para saber o que ele fazia e o entrevistador nem sabe o que é opção, né? Então ele está explicando aqui que é um contrato de derivativo financeiro que permite que você faça aposta na movimentação de um determinado título e, portanto, as opções que negocia são opções sobre as ações. Portanto, uma opção permite que você alavanque seu capital e faça apostas cada vez maiores. A alavancagem é perigosa. Então, eu uso isso com responsabilidade. Ele conta na história dele, na biografia, que logo no início ele tinha uma empresa de tecnologia, né, lá no Vale do Silício. E, para quem não sabe, Vale do Silício é onde está concentrada as maiores empresas, startups, né, de tecnologia dos Estados Unidos e até do mundo. E ele tinha uma loja lá de tecnologia, uma empresa, na verdade, ele vendeu essa empresa por não sei quantos milhões, e aí ele começou a investir em ações. E através das ações veio para as opções. E aí começou uma história muito maior, muito melhor de sucesso na vida dele. Ele conta que ele perdeu quase 80% por não saber trabalhar com a alavancagem. A alavancagem ela é muito favorável para você que estuda, que tem conhecimento. Então, quando ele tomou esse susto, ele foi buscar conhecimento e aí ele deslanchou e o cara ganha milhões de dólares só com as opções, mas na verdade eu vou explicar para vocês que não é somente com as opções que ele faz dinheiro, tá? Então, ó, permite que você faça isso de forma justa. Quero dizer, entendi o conceito, mas provavelmente não há tantas maneiras de negociar opções. Então, sim, quero dizer, há 1 milhão de maneiras diferentes de negociar opções. Algumas são mais inteligentes do que outras. Há também maneiras de se proteger. Proteger seu risco e de tomar decisões calculadas e ajustadas ao risco e fazer de maneira certa. Quero dizer, tenho feito isso há muito tempo, sou muito bom em identificar identificações de valor. Áreas do mercado onde há discrepâncias, onde há algum tipo de desequilíbrio entre custo e valor. O que ele está falando aqui, né? Ele consegue, é igual, depois eu vou mostrar no gráfico para vocês, como eu já falei em alguns vídeos, né? Quando, por exemplo, essa discrepância que ele está tentando explicar aqui para o entrevistador é o seguinte: às vezes a cotação do papel está caindo, porém essa empresa ela está lucrando. E aí você vê aquela curva ascendente, mas a cotação para o mercado está caindo. Então há uma discrepância, há um spread, né, entre a cotação do mercado e o que realmente a empresa vale. Então ele pega essas divergências e monta operações olhando esses detalhes. É claro que não é só isso, né? A gente olha vários conceitos, mas uma delas, que é o que ele está explicando, é isso. Eu posso investigar isso sim. Você já viu algo assim? Você pensa que eu tenho que comprar isso? Ele está falando agora dos mimos dele ali e tal, né? Ele usa o dinheiro dele e ele gasta com o que ele gosta. E eu não acho problema nenhum nisso, né? Não tenho uma resposta para onde posso dizer algumas coisas tipo, bom, você vai ficar rico porque agora você é um negociante de opções, certo? É muita pesquisa, há muita devida diligência, eu não negocio dinheiro de outras pessoas. Ele conta nessa biografia dele que tem muita gente que procura ele para poder negociar o dinheiro deles, né? E ele não faz, ele só negocia com o dinheiro, e isso aí é muito comum, tá? Às vezes as pessoas sabem que você mexe com o mercado financeiro, e aí fala assim, vou jogar um dinheirinho para você mexer, sai fora, não existe isso, não tem como. Até para isso a gente tem que pensar, você tem que andar com as suas pernas, não confia nos outros. Não troca o dinheiro das pessoas, para negociar. Só que não é o que eu faço. Sou muito sistemático e processual com minha abordagem e meu processo, e não me desvio disso. Então pudéssemos abordar o fato que você sabe. Olha isso, uma característica de todo empreendedor de sucesso é o cara ser focado e disciplinado. O cara não dispersa a atenção dele em outras coisas que não seja o que ele realmente faz e o que ele gosta. Depois que você tem um monte de seguidores, ele está falando do Instagram, há muitas pessoas, há muitas contas falsas. Aqui é o Instagram dele, tá? E vocês vão, se vocês entrarem lá, vocês vão ver que é um cara que ele vai pra festa, ele é baladeiro, gosta de ostentar. Então, assim, é um mundo um pouquinho distante do que realmente a gente deveria viver ou que a gente ache melhor, né, para nós. Então, cada um vive da forma que achar melhor. Ele faz muitas postagens ostentando esse outro lado dele. Ele vai comentar, acho que nesse vídeo aqui sobre isso. Forma adequada aquelas contas falsas.
estavam tentando obter dinheiro. Ah, ele está falando aqui dos vendedores de curso, que as pessoas se passam por ele para vender curso ou pedir dinheiro em conta para operar, né, supostamente operar pela empresa dele. Ele está falando aqui que ele não faz isso, que ele só tem essa conta e a conta é única, ele não fala de operações na conta dele. Eles tiram a minha foto do perfil, ó, todas as minhas fotos eles compram um monte de seguidores, então parece real, e até o identificador do Instagram parece que é meu. É meio uma letra, um número, um caractere que eles realmente colocam antes ou depois. Mas a ideia é que você sabe que esses caras seguem pessoas que me seguem, então agem como você sabe. Então eles essencialmente tentam enganar as pessoas que façam alguns negócios de criptomoedas. Eles sabem que eu não faço criptografia, no caso é criptomoedas, nem mando mensagem para as pessoas que eu não conheço e que eu nunca vi. Então, se você me encontrar em seu. Ele fez um boneco real mesmo, parece real, né? É o Gilbert. Ele é uma escultura hiperrealista feita por cera de um artista chamado Mark. Eu sinto que sou muito bom nisso. Assim que comecei, eu tive uma série de vitórias, então eu fui fisgado. Sim, você sabe, eu tive minha cota de perdas também, mas eu apenas aprimorei meu ofício. E quanto mais eu fazia isso, mais eu caía apaixonado por alocação de capital e negociação de investimentos. Isso aqui realmente é um fator que pega aqueles que gostam, que amam realmente o mercado, fisga qualquer um, tá? Então ele está falando aqui que ele foi fisgado pelo mercado e aí ele começou a ter sucesso dentro do que ele faz, operando justamente as ações. E aí, lá na frente ele vai falar sobre as... Claro que ele não fala abertamente, mas a gente que sabe o que ele está falando, ele está falando de vendas cobertas e descobertas aqui, tá? Eu sou um cara muito competitivo, ok? E no mercado existe um conceito chamado alfa, que é o seu retorno sobre o retorno do mercado para aquele período de tempo, certo? É o que o índice retornou e aquele delta. Você sabe, quanto maior o seu retorno, como maior retorno de mercado é o seu alfa. É quase um scorecard. Zero, não. Vamos continuar. Então, quer dizer, ele sempre foge. Na verdade, eu já vi outras entrevistas falando sobre estratégias e ele não fala, tá? Ele não fala abertamente. Por isso que eu tô explicando aqui para vocês que eu já captei que o que ele faz aqui são vendas cobertas e descobertas e que ele investe sim muito em ações. E com isso ele consegue alavancar e proteger o capital. Por quê? Porque ele trabalha de forma alavancada, mas com os papéis em carteira. E aí ele consegue rentabilizar em cima dos papéis que ele tem. Você é capaz de vencer o mercado. Se até que ponto, então, todos os dias? É como se fosse um jogo realmente emocionante. Sim, apenas tentando subir bem. Há um termo em japonês chamado Kaizen, que é a melhorias contínuas. Isso aqui realmente é uma melhoria contínua mesmo. Você sempre vai repetindo os seus ciclos de forma constante, de forma que você comece fazendo um processo e que no final desse processo você está buscando melhorias contínuas. E aí quando você sai daquele final de ciclo, você começa tudo de novo. Quando ele falou desse método aqui, que é um método japonês, que é muito legal, depois vocês pesquisem aí, que realmente os grandes empresários, os grandes investidores japoneses, eles fazem e eles aplicam essa metodologia, que é muito interessante, tá? Sempre tentando melhorar fisicamente, financeiramente, você sabe, em todos os sentidos, formas e formas. Quero apenas ser melhor do que eu era antes. É justamente isso, pessoal, é você se tornar melhor do que o estágio anterior e você ir buscando esse crescimento de tempo em tempo, de ciclo em ciclo, e voltar a refazer. Mas quando você volta lá no início, você já está melhor do que anteriormente. É sempre buscar uma consistência, disciplina e melhoramento dia após dia, tá? Pulso para avançar constantemente e seguir em frente. E o progresso pode ser um obstáculo para a felicidade. Às vezes sim, porque é difícil permanecer contente, é difícil estar no momento que você está sempre pensando no futuro. Mas é assim que estou conectado. Eu não posso mudar isso. A pasta dele tem até as iniciais do nome dele. Ó. Eu esbanjei um pouco em viagem, você sabe. Parei de voar comercialmente alguns anos atrás. Então você tem um jato particular? Acho que é um ditado que diz: nunca compre nada que voe e flutue. Ou é o que eles dizem. Então o que você faz sentir, você vai reparar aí que ele sempre posta ele chegando nas cidades de jatinho. Ele aluga os jatos e ele vai e se destaca, né, de um ponto ao outro, quanto anteriormente ele tinha. Só que eu acredito que de repente ele viu que não era interessante ele manter um jato, né, nos Estados Unidos, até porque ele fazia essas viagens de forma aleatória, né? Então é muito mais fácil, é muito mais barato e inteligente ele fretar do que ele ter porque você tem que pagar, né, todos os meses ali aquela o hangar, né, não sei como é que se diz, aquela
aquela plataforma para você deixar o jato, o avião parado ali, é uma fortuna, né? Dunkin' Donuts em vez de Starbucks. Eu sinto que é metade do preço, é um café melhor. É isso realmente, tá? Isso aí em qualquer lugar do mundo, pessoal. Em todos os lugares que tem Starbucks, o café é horrível. Eu detesto café da Starbucks. Não gosto, café é muito ruim, mas eles têm um nome, né? Então o nome, o marketing é fortíssimo, né? Em qualquer lugar do mundo. Conselhos que você pode dar a alguém que está procurando opções. Olha aí. Se você estiver procurando começar a investir, em geral é preciso paciência. O dinheiro é construído ao longo do tempo. E você executa estratégias para mitigar seu risco de queda. Caso você esteja errado, sim, em algum momento você sai, mas não pode ficar emocionado com isso. O grande problema, pessoal, da maioria das pessoas que eu converso, que eu vejo, é realmente a emoção. Pessoas que ganharam, por exemplo, aí no Bitcoin, você vê nitidamente a emoção deles, a euforia. E esses momentos são os mais perigosos, né? Quando ele está falando aqui, ele está retratando justamente essa emoção. Você, às vezes, entra numa operação, está lucrando ali uma quantidade de dinheiro, e aí entra a emoção e sai fora a razão. E ao invés de você mitigar os riscos, você tá ali, ó, aplaudindo como um torcedor que o mercado vai subir ou vai cair. E aí, daqui a pouco, quando o cara vê, aquele faturamento se transformou ou no 0 a 0 ou até mesmo em prejuízo. Então ele está falando da emoção que o mercado traz, essas pessoas que se emocionam. A gente não pode olhar o mercado com emoção, a gente tem que olhar com razão. Você não pode deixar isso te estressar, você não pode tomar decisões precipitadas, e muito disso é o que você sabe. É um jogo de liquidez mental. Você tem que ser estável e equilibrado. Se está infeliz na vida, se você sente que não teve sucesso na vida, você tem que mudar isso rapidamente. Qual é a sua definição de sucesso? É ser feliz. Eu diria que você não pode medir o sucesso de um homem, você tem que encontrar um denominador comum. E eu sinto que se você procurar qual é o denominador comum do que todo mundo está tentando fazer, você descobrirá que todo mundo está apenas tentando ser feliz. Então essa é provavelmente a melhor medida de sucesso. Se você olhar, isso é uma perspectiva comparativa, algo assim, qualquer pessoa que esteja fazendo isso deve ter muito cuidado com a negociação de alavancagem, fora do tamanho da sua conta, com dinheiro emprestado. Isso é um jogo lento e constante. Então ele está falando aqui agora da alavancagem. Não foi nesse vídeo que eu vi ele falando sobre, bem claramente, né, por trás do que ele está falando, a gente consegue perceber que ele fala sobre as ações e ele faz muitas negociações operando call e vendendo put, tá? Vendendo call, vendendo put e fazendo as vendas descobertas e cobertas. Então ele está falando aqui justamente que tem muita gente, pessoal, que entra no mercado e comete loucuras, ou pega emprestado, ou até mesmo com o mercado, né, que o pessoal chama termo. Você vai lá no mercado, pega dinheiro emprestado para investir. Só que se, por acaso, essa operação der errado, você está devendo um valor forte para o mercado. Então, isso é um perigo, né? Quando você entra, você bota os pés onde você não sabe. Então, buscar conhecimento é fundamental. E é por isso que lá no meu treinamento eu estou sempre falando sobre a especialização. É você ser constante. Olha o que ele fala aqui. Isso é um jogo lento, mas constante. Todos os meses a gente faz as opções, principalmente com as nossas ações que temos em carteira. Isso é importantíssimo para você construir ao longo do tempo. O problema é que a maioria das pessoas são imediatistas. Elas sabem, quando elas colocam ali os parâmetros na plataforma, não tem limite para você ganhar dinheiro, né, dentro do mercado financeiro. Só que isso traz uma sensação de euforia, de emoção, como ele falou ali, né? Então isso aí é um perigo. Você tem que colocar razão. Até onde você pode colocar as suas mãos. Então, se você for aquele investidor que percorre aquele caminho de forma consistente, buscando equilíbrio, buscando a razão e não a emoção, você está no caminho certo. Agora, se você entra de forma aleatória nas operações sem saber o que está fazendo, olha, o fracasso, ele realmente está andando do teu lado. E isso é uma porta inevitável para qualquer um que não busca conhecimento. É uma maratona e não uma corrida. Olha como é que o cara é sábio, né? O que eu diria às pessoas é: faça sua pesquisa, construa riqueza em uma perspectiva de longo prazo. Como eu falei sobre o imediatismo. Todo mundo, cara, que entra no mercado com essa mente de imediatismo, de day trade, ela está fardada a quebrar. Ela atropela o processo. Todos os bem-sucedidos no mercado, eles pensam a longo prazo. É isso que você tem que... Cara, esse vídeo aqui é motivacional, para te mostrar que você também é capaz. Todos nós somos, quando a gente tem um foco e um objetivo, tá? Então ele tá aqui se despedindo dele. Ele... pela entrevista que eu li, ele veio de uma família pobre. O pai dele era frentista de um posto de gasolina, a mãe dele trabalhava numa cafeteria. Ele fala que ele não tem faculdade, tá? Ele largou, na verdade ele iniciou, ele abandonou. Então, nessa outra entrevista ele mostra claramente e quer deixar um recado bem claro.
Não é o teu status de faculdade que vai fazer você um cara de sucesso ou não. Ajuda, ajuda, claro. Se eu pudesse fazer todas as faculdades que eu quisesse e pudesse, eu faria. Só que isso te gera, além de um longo tempo, né? Para você começar a meter a mão na massa e dentro do mercado, pessoal, se você focar com disciplina, colocar pessoas que sejam pessoas com o pé no chão do teu lado, não esses caras que ficam vendendo ilusões, você vai conseguir trilhar um caminho de sucesso. É óbvio que em nenhum momento eu desestimulo, e nem na reportagem que ele fez, ele desestimula ninguém a procurar uma faculdade. Só que, assim como eu também, e cada um tem uma realidade, eu precisei ir para a luta muito cedo, eu precisei ir trabalhar muito cedo. Então não tive tempo de fazer as formações que eu queria, assim como esse cara aqui também. Só que algo em comum que nós temos é isso, é você persistir, focar, ter paciência. A longo prazo, a gente consegue chegar lá. Então, pessoal, vou deixar aqui finalizando o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tenham aprendido um pouquinho que a fonte de riqueza é a constância nos teus aportes. A fonte de riqueza é você ser um cara consciente, é você ter foco e disciplina e buscar, porque você vai conseguir chegar onde você quer, tá bom? Então, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, me segue lá no Instagram, @paulo_select. Um abraço.